Olá, buenos dias. É, eu vou, antes da gente começar o conteúdo de hoje, passar o gabarito para vocês das respostas, mas não vou enviar, então eu vou ler aqui as respostas para vocês. Então, pausem o vídeo, peguem a apostila de vocês e vamos lá. Então, vocês tinham lá o exercício da página 30, que as respostas ali ficaram 1, 3, 2, 5 e 4. Aí depois vocês tinham ali na página 31 um texto que falava sobre os problemas ambientais graves. A perguntava lá: em que consiste a sobrepoblação? A resposta é que é o crescimento exagerado do número de pessoas vivendo na cidade, né? Mas é para pôr em espanhol. Crescimento exagerado do número de pessoas vivendo na cidade. A B e a C são respostas pessoais, então cada um tem sua opinião. A página 32 e 33 eram só para pôr os nomes que estavam faltando ali dos animais. Então eu vou ler eles na ordem para vocês. A primeira ali eram delfim, rinoceronte, girafa, mono, elefante, perro, ballena, pinguino, tigre e chimpanzé. Os exercícios que ficaram para vocês dessa última aula eram bem fáceis, bem tranquilos. Essa aula a gente vai ter um pouquinho mais. Tudo que vocês estão vendo é revisão dos outros anos, né? Então, em teoria, vocês já sabem. Eita, nós. Pera lá, gente, que ele tá fazendo uma gracinha aqui. Aí. Então, vamos ver os conteúdos que a gente tem para a aula de hoje. Vamos relembrar primeiro ali os pronombres. Lembrem que na primeira aula, a segunda aula que a gente teve, eu entreguei algumas tabelinhas e pedi para vocês colarem nos cadernos. A primeira delas era uma tabela com os pronomes, né? Então, que a gente tem lá no singular. Yo, primeira pessoa. Tu, ustedes, usted, o, vós, em segunda pessoa. Em terceira, a gente tem ele e ella. Depois, no plural, temos nosotros, vosotros, ustedes. Pode ser também vosotras, né? No feminino. E ellos e ellas, que a gente tem aqui. É bem tranquilo. Isso vocês já estudaram e eu também passei a tabelinha para vocês colarem no caderno. Se tiver alguma dúvida, sempre volta lá. A gente tem aqui essas opções. Normalmente, os T é usado como formal, né? Apenas na Espanha... Não, na Espanha eles usam o vosotros. Desculpa. A gente tem normalmente o uso do tu. E em alguns países, como Uruguai e Argentina, o uso do vós, que é um fenômeno chamado vosseo, que modifica a conjugação para a segunda pessoa. Então, vamos relembrar ali o presente dele indicativo. Primeiro para os verbos regulares. Relembrando lá, a gente tem um verbo, o verbo comer, que vocês estão vendo, é um verbo regular. Quer dizer o quê? Que ele não muda a raiz na hora que a gente vai conjugar ele. O que é a raiz do verbo? Quando a gente tira o finalzinho, que é o indicativo de infinitivo. Então, que a gente tem em primeira, segunda e terceira conjugação, ar, e ir.
Então, a gente tira aqui, fica com, e quando a gente conjuga ele, vou mostrar para vocês aqui no próximo, ó. Yo como, tu comes, él, ella ou usted come, nosotros comemos, vosotros coméis, ellos, ellas ou usted comem. Tá vendo que a gente não modifica a raiz do verbo, ó? Continua o com. A mesma coisa acontece com esses outros, ó. Trabalhar. A gente tira o AR e conjuga. Vivir é a mesma coisa, a gente não muda a raiz. Essa parte aqui que está em vermelho é como vocês vão conjugar no presente do indicativo, que é o que a gente está vendo. Então, sendo ele de primeira conjugação, esse é o final. Sendo ele de segunda ou de terceira. Tá vendo que a mudança ela acontece aqui, ó, que nem no vosotros? Trabalhais, comeis, vivis. É por isso que modifica dependendo se é primeira, segunda ou terceira. Mas aí nós temos também os verbos irregulares, né? Para dificultar a nossa vida. Os verbos irregulares, então, eles mudam a raiz. A gente tem um fenômeno chamado diptongação. Não acontece no nosotros e vosotros, tá? O nosotros e vosotros não sofrem diptongação. Mas acontecem nos outros. Vamos ver lá. Por exemplo, a gente tem atender e calentar aqui de exemplo. Então, o E, ele se transforma em IE. Tá vendo que e ele é irregular porque ele mexe na raiz. Eu não consigo tirar o ER, que seria só aqui, ó, e conjugar com o final. Porque eu tenho essa modificação lá no meio, lá na raiz dele. Que o E se transforma em E. Atiendo, atiendes, atiende, atendemos, atendeis, atiendem. E a mesma coisa acontece ali com calentar. Caliento, calientas, calienta. Outros verbos que são conjugados igual esse que a gente viu lá. É o mentir, pensar, advertir, apertar, atravessar, confessar, convertir, defender, despertar, digerir, divertir, encender, governar, herir, invertir, pensar, perder, regar, sentir, sugerir e tender. A gente tem um exemplo ali embaixo. Eu me sinto feliz. Então, a gente teria o verbo sentir, né? Ó, sentir. A gente tira o IR e ele sofre esse fenômeno. O E transformado em IE. Então, siento. A gente tem o fenômeno do O transformado em UE, ali igual no verbo contar e devolver, ó. Cuento, cuentas, devuelto, devuelves, devuelvo, devuelves, perdão. Que acontece em todos, menos como a gente falou, ó, no nosotros e vosotros. Tá vendo que esse fenômeno, a gente não tem o E, ele continua O? Outros verbos também que acontece isso. Colgar, contar, envolver, mostrar, mover, provar, resolver, rodar, rogar, soler, soltar, sonhar, torcer, volar, encontrar e poder. Por exemplo, ella sueña con estrellas todos os dias. Tá vendo que o verbo era sonhar e esse O foi modificado para o E? E daí também nós temos o I que se transforma em IE e o U em UE. Ó, pulgar, juego, juegas. Adquirir, adquiero, adquieres. Tá vendo lá? Lembrando, nosotros e vosotros, não acontece isso. Era só uma revisão mesmo. Com isso, vocês vão fazer. Hoje tem um pouquinho mais de exercícios, tá? As páginas 34, 35, 36, 38
39 e 40. A maior parte lá é interpretação de texto, como vocês sabem que funciona na apostila que vocês têm, tá? E um pouco sobre o que a gente viu agora. Então, vai ter lá uma pergunta, por exemplo, ali da tirinha da página 34, ele tem uma tirinha da Mafalda. A C da 2 pergunta sobre o pronome de segunda pessoa, que a gente acabou de revisar ali, tá? Mas o resto, a maior parte, é interpretação textual. É bastantinho porque a gente está um pouquinho atrasado com a apostila, né? Com o conteúdo, mas a gente vai dar tempo de terminar para a gente fazer a nossa provinha. Les mando um beijo. E Feliz Páscoa! Espero que vocês tenham comido muito chocolate.